Olá, minha gente linda! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Simplifique com Dani Brito, e o vídeo de hoje é muito especial. Hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo, eu acho que assim... Acho não, tenho certeza. É o vídeo mais pedido, mais esperado de todos os tempos desse canal. Bom, se você não me conhece, tá caindo de paraquedas aqui, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Dani Brito, tenho 34 anos, sou casada com Gabriel Nogueira, tenho uma cadelinha Lili, moro aqui no Rio de Janeiro e eu divido aqui nesse canal muitas coisas do mundo de dona de casa. Eu divido dicas, né, para simplificar o seu dia a dia, e também gosto muito de passar conceitos, né, com a minha vida, com a minha experiência, inspirar vocês a ter muita gratidão a Deus, a buscar ver o belo nas coisas simples, admirar, por exemplo, uma fruta que a gente parte ao meio e vê a beleza dela ali e ver que Deus criou com detalhe, que Deus cuida da gente. Então, além de passar o meu dia a dia aqui para vocês, né, com diquinhas de receitas, coisas de dona de casa que vai facilitar o seu dia, eu também gosto muito de dividir as minhas experiências emocionais e trazer para você uma inspiração, né? E graças a Deus o Simplifique foi um sonho nascido no coração de Deus, que eu estou realizando essa tarefa com muito amor, né? Eu costumo dizer que num simples passar de café você pode mostrar Deus na sua vida, então é isso que eu faço aqui. Eu acho que Deus é simples e eu procuro mostrar a essência dele através da simplicidade. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história de vida, contar o meu testemunho para vocês. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi contribuiu para que chegasse nesse momento aqui. Hoje é dia 30 de dezembro de 2020 e eu vou contar para vocês o meu testemunho. Eu sei que esse vídeo aqui vai abençoar muitas vidas e eu já peço que você peça ao Espírito Santo para abrir seu coração, para trabalhar em você, para que você possa ouvir isso e que a minha experiência, a minha história, tudo que eu vivi para chegar até aqui possa te inspirar de alguma forma, né? Possa contribuir com a sua vida de alguma forma, tá? Então vamos deixar Deus trabalhar. Confesso que para mim não é muito fácil, não é muito fácil. Ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê, mas hoje eu ouvi um versículo que me encorajou e eu quase não gravei esse vídeo ainda hoje. Mas eu sou muito comprometida com vocês. Eu me comprometi de gravar esse vídeo ainda esse ano. Estamos em 30 de dezembro. E eu falei, não, eu vou ser forte e corajosa. Eu vou ser, porque Deus me capacita. Então eu vim aqui gravar esse vídeo, compartilhar com vocês a minha experiência. Então, bora lá. Eu nasci dia 2 de dezembro na Penha, no bairro da Penha, aqui no Rio de Janeiro. E sou a quarta filha dos meus pais. Eu tenho 3 irmãos. O meu irmão mais velho se chama Cláudio, a minha irmã se chama Esté. E o meu irmão, que é antes de mim, que tem uns 10 anos de diferença, se chama Cristiano. E meus pais se chamam Luísa e Francisco, vocês já viram eles aqui num dos vlogs, né? E eu, gente, sou a caçulinha da família, sim. E assim, eu me lembro que quando eu era criança era muito perfeccionista, sabe? Eu gostava de acertar em tudo, tanto que eu nunca fiquei de recuperação na vida. Desde o ensino fundamental até o ensino médio, eu sempre passei direto, sempre fui muito esforçada, muito dedicada. E assim, o sonho da minha vida era casar, ser esposa. Eu nunca fui muito, assim, sonhadora de ser mãe, não. Tanto que hoje não é um desejo meu, né? Eu fui descobrir isso real há pouco tempo, porque eu achava que o meu relógio biológico ia ativar, enfim, não ativou até agora. Mas eu sou aberta a isso, a esse desejo vir, né? Mas enfim, eu nunca tive muita vontade de ser mãe. Quando eu brincava com as minhas bonecas, eu gostava de ter bonecas, eu sempre era a professora, ou então a médica, ou a instrutora do acampamento, mas eu me lembro que isso é uma coisa muito forte na minha infância. Na época eu não reparava, mas dificilmente eu brincava sendo a mãe da boneca. Mas casamento sempre foi o grande sonho da minha vida. Eu particularmente, gente, acredito, é uma posição minha, muito pessoal, tá? Que ser mãe, ser esposa é algo que você escolhe para sua vida, é algo que pode vir com você ou você pode desenvolver, né? Não seria uma obrigação. Acho que tá mais por uma vocação. E essa sempre foi a minha vocação, ser esposa. E sempre foi o meu sonho. Eu sempre arquitetava isso nos meus planos, nos meus sonhos. E eu vivia imaginando como seria, né? Alguém me falou uma vez que se eu quisesse ser uma boa esposa, se eu quisesse ter felicidade no meu casamento, ter um casamento abençoado, que eu precisaria ser uma boa filha, obediente, uma ótima filha e também casar com um rapaz que fosse um bom filho, que fosse obediente, que fosse bom para os pais. Então eu coloquei isso na cabeça e eu coloquei isso como meta de vida, ser a melhor filha que eu pudesse.
e depois ser a melhor esposa que eu pudesse para ter o casamento mais feliz que eu pudesse. Quando eu fiz 16 anos, a minha mãe veio conversar comigo, falou que eu podia namorar, que eu podia trazer em casa um rapaz que fosse direito, de família, aquela história toda de mãe, né? E até então eu nunca tinha realmente namorado ninguém, ficado com ninguém, beijado ninguém. Eu era muito reservada, não que eu não quisesse, eu tinha vontade, né, de, uma curiosidade de como que era beijar um menino e tudo mais, mas eu decidi fazer uma listinha. Eu sempre fui uma pessoa que ouvi muitos conselhos das pessoas, né, e falavam pra mim, faz uma lista dos desejos de uma pessoa que você quer pra namorar, pra casar, apresenta pra Deus, e quando você encontrar alguém com aquela lista, você vai saber que aquela ali é a pessoa pra você. Pois bem, eu não encontrava nunca, porque eu era muito exigente. A minha lista era desse tamanho. E eu com 16 anos não encontrava ninguém. E no ensino médio, quando eu tinha 17 anos, eu conheci o meu primeiro namorado. E foi uma época muito linda, muito bonita, muito gostosa de se viver. Eu conheci ele no ensino médio, né? Ele era da minha turma e a gente conversava muito. E aí eu fui procurar saber da família dele, vi que ele era um bom filho. Ele não morava com o pai, morava só com a mãe e o irmão dele. E gostei muito dele, eu fui olhando as listas de pré-requisitos, vi que ele apresentava todos aqueles tópicos, né, que eu tinha colocado e resolvi dar uma chance pra nós. E aí conversei com a minha mãe aprovou, aí eu levei ele lá em casa e tudo mais. Quando foi pra falar com meu pai é muito tímido, meu pai... Tua mãe que sabe. Mas enfim, comecei a namorar essa pessoa com 17 anos e foi um namoro saudável, inclusive a gente já estava se organizando para casar. Nós namoramos 3 anos e meio, ficamos noivos com 1 ano de namoro e ele era um rapaz muito bom para mim, muito agradável, me presenteava sempre, estava sempre comigo, sendo que tinha um porém, era bastante ciumento. Isso transtornava um pouquinho o relacionamento, mas não foi o motivo que levou realmente ao término. Durante todo o relacionamento eu me questionava muito sobre o que é o amor, será que eu amava mesmo? Será que foi só uma escolha? E chegou uma fase em que eu descobri que eu não amava. Sabe aquela pessoa em que você colocou todos os pré-requisitos e a pessoa atendeu tudo, mas faltou o principal, que é o amor? Aquele amor genuíno que vem, né? E não tinha, eu reparei. Hoje, me analisando, eu percebo que muitas coisas que ele me cobrava, né, cobrava muita atenção e tudo mais, eu realmente não era recíproco do jeito que ele merecia, porque não havia realmente um amor, não foi amor, foi uma escolha. Né? E eu acredito muito, né, ainda nessa lista de pré-requisitos, é um conselho que eu dou, mas eu acredito que deve haver amor, deve haver paixão, o amor precisa ser genuíno entre os dois. E eu descobri que eu simplesmente escolhi ele como a pessoa ideal, mas não amava. E aí eu terminei esse relacionamento. Foi muito difícil, foi uma época assim bem dolorosa, sabe? Principalmente pra ele ficou bem mal e tudo mais, mas ainda bem que eu terminei esse relacionamento, sabe, gente? Porque quando você casa sem amar uma pessoa, não que eu não gostasse dele, gostava dele como pessoa, depois que a gente terminou, nunca mais a gente teve contato, nunca mais encontrei ele, esbarrei com ele, nem nada. Ele também resolveu não ter mais contato comigo, né? Não foi uma escolha minha, mas assim, uma pessoa que eu gosto, pelo que eu conheci até a época, é uma pessoa que eu gosto até hoje, mas não era aquela pessoa para eu casar. E aí chega na parte que muita gente quer saber, que é sobre o meu primeiro casamento. Tem muitas pessoas que ainda não sabem, mas muitas pessoas sabem, muitas pessoas pedem para que eu venha conversar com vocês, contar a minha experiência, e eu confesso que hoje quase que eu desisti de gravar esse vídeo, né? Eu tava meio que me acovardando, porque sim, gente, passei por um divórcio, foi a época mais difícil da minha vida, isso levou a uma depressão que eu tive, não foi uma depressão profunda, imagina se fosse, hein? Foi a época mais difícil, mas o que eu quero falar aqui antes de contar essa história pra vocês é que eu não sou uma pessoa totalmente a favor do divórcio, não. Ele aconteceu na minha vida, né? Infelizmente eu passei por essa fase, mas é algo que eu sempre lutei contra. Inclusive nesse relacionamento chegou a esse nível porque realmente não teve jeito, mas eu fiz de tudo que eu pude. E o medo de gravar esse vídeo aqui sempre foi o seguinte, as pessoas olharem meu testemunho, virem o quanto Deus me abençoou depois que isso aconteceu,
e entenderem que eu estou incentivando, né, um divórcio, mas não. Eu acredito no casamento, eu acredito na força do amor, eu acredito na força da reconstrução de um relacionamento, mas a gente sabe que não é 100% das vezes que isso é possível, né, gente? E não foi possível comigo. Naquela época eu dizia, infelizmente, mas hoje, diante de tudo que eu tô vivendo, gente, eu nem consigo mais falar essa palavra. Infelizmente, passei por isso. Hoje eu dou graças a Deus porque eu vivo literalmente o casamento dos meus sonhos. Eu sou muito abençoada por Deus no meu casamento, sou muito feliz. Eu acredito muito que esse dia que eu tô vivendo, 30 de dezembro de 2020, que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu acredito que esse dia é o dia auge do meu ministério. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, toda a história que eu vou contar aqui pra vocês, tudo que eu passei, eu acredito que tinha o propósito de chegar no dia de hoje, pra eu contar a minha história pra você. Uma amiga muito especial, muito querida, que me ajudou muito a passar por esse momento foi a Evelyn. Beijo, Evelyn. Provavelmente você deve estar assistindo esse vídeo, né? Muito obrigada por Deus ter usado muito a sua vida. E ela sempre falou pra mim, nossa, até sinto uma coisa aqui quando eu lembro disso. No momento de maior dor, de maior lamento, ela chegou pra mim e falou assim, Dani, tem uma frase muito especial que diz que aonde está a sua dor, aí está o seu ministério. E eu tomei aquilo pra mim e eu falei, um dia eu vou abençoar outras vidas com a minha história. Deus vai me abençoar, eu vou sair dessa, eu vou levantar a cabeça, em nome de Jesus, Deus vai reconstruir a minha vida, o meu sentimento, o meu coração, o meu sonho, que como eu falei pra vocês, desde a minha infância era o meu sonho ser casada, ser uma esposa. E, gente, eu me dediquei muito para que isso acontecesse. E me frustrei profundamente. Mas eu falei, nem tudo tá perdido. Deus está no controle, eu vou confiar nele, entregar minha vida a ele, vou manter a minha fé que esse sonho ainda vai ser realizado. E a Evelyn falou isso pra mim e, de fato, hoje isso tá acontecendo, né? Então, se você tá passando por um momento de dor, talvez não seja exatamente no seu casamento, passando por um divórcio, mas se você tá passando por uma dor constantemente, deixa Deus tratar e possivelmente isso pode ser o seu ministério. Você pode abençoar outras pessoas com a sua experiência e é o que eu tô fazendo aqui com vocês hoje. Então, eu vou contar agora pra vocês como que foi a história do meu primeiro casamento. Bom, eu não vou citar nomes aqui, eu acho que não é muito ético, mas quem conhece a gente intimamente sabe quem é. Então, a primeira pessoa com quem eu me casei, meu primeiro casamento, foi meu segundo namorado. E eu me casei porque eu tive certeza que eu o amava. Tive certeza. E realmente amei, né? Hoje em dia, olhando pra trás, Dani, então não era amor. Não, era amor sim. Mas para que um relacionamento dure, ele seja saudável, é necessário que as duas pessoas amem e é igual uma plantinha, né? A gente tem que cuidar, regar, adubar para crescer com saúde, né, gente? E quando um dos dois não faz isso, aí realmente pode acabar. Eu trabalhava na época no centro da cidade, lá no centro do Rio de Janeiro, e eu conheci essa pessoa no ônibus. Engraçado que, assim, eu trabalhei durante anos numa empresa lá no centro da cidade e todos os dias pegava o mesmo ônibus, no mesmo horário, no mesmo ponto, ia sempre uma galerinha junta. Não sei se alguém aí já passou por alguma experiência assim, mas era sempre o mesmo horário, aquele mesmo motorista e já tinha a galerinha ali do ônibus, né? E a gente sempre ia juntos pro trabalho. E tinha até festa, né? Na época de aniversário, a gente levava um bolinho, bola, levava pro motorista. E era muito legal. Inclusive, a minha amiga Priscila, beijo, Pri, se você estiver assistindo esse vídeo. A gente viveu muitos momentos felizes e engraçados dentro daquele ônibus. Era o 345. E a gente se conheceu ali, começamos a conversar, construir uma amizade. Sempre começa, acho que sempre, né? Com uma amizade e tudo mais. Nada de ficar, de sair e tudo mais, não. Pelo menos comigo foi assim. Eu não sei se alguém aí também já passou por isso, se identifica comigo, mas eu, Dani, nunca fiquei com ninguém. Eu só namorei, né? E não me fez falta ficar, não. Eu realmente sempre fui uma pessoa focada em relacionamento. Se eu quero me relacionar com essa pessoa, vou conhecer, construir uma amizade. Se eu decido dar uma chance pra nós, então a gente vai namorar. E aí, depois de namorar, a gente já namora com a intenção de casar. Sempre pensei assim, né? Então a gente se conheceu, eu gostei muito dele, ele gostou de mim. E aí começamos a namorar, ele morava um bairro do lado do meu, né? Conheci a família dele, uma família incrível que eu amo até hoje. As irmãs dele são minhas ex-cunhadas, mas são atualmente minhas irmãs, porque eu levo pro coração, sabe? São pessoas incríveis. É uma família muito de Deus, a gente sempre cantou junto na igreja. E foi muito bom até que
casamos. Casamos com 1 ano de relacionamento, 1 ano e 1 mês pra falar a verdade. E a princípio eu, Dani, estava vivendo o mundo dos sonhos. Tudo novinho, casinha nova, a gente tinha a nossa casinha própria, era bem pequenininha, mas tudo feito com muito amor. E ali eu quis me lançar, me dediquei a ser a melhor esposa do mundo. Sabe quando você tem um desejo de ser boa em alguma coisa? Eu tinha desejo em ser boa como esposa. E até hoje levo isso pra minha vida, né? Eu tento ser a melhor esposa que eu posso. Só que naquela época eu me cobrava demais. E era altamente dedicada, esse era meu mundo. Eu parece que só vivia pra isso. E assim, imagina, gente, a pessoa mais pura desse mundo. E não só por ter casado virgem, né? Não, eu casei pura, virgem, tudo, mas não nesse sentido. Eu era uma pessoa altamente pura, uma pessoa sem malícia, uma pessoa assim, sem maldade, não enxergava nada, entendeu? Eu era muito pura mesmo, uma pessoa bem inocente. E a princípio pra mim ia ser assim, a vida dos sonhos, uma vida simples como a que eu levo hoje, porém iria ser a vida dos sonhos, né? Porque afinal, desde que eu me entendia por gente, o meu maior sonho era ser casada. E eu sempre acreditei muito na lei da semeadura, né? Eu acreditava que se eu plantasse, eu iria colher. E até hoje eu creio nisso. Só que uma pessoa me falou uma coisa uma vez que despertou tudo na minha mente, eu pude entender. Eu entendia que onde eu plantava eu iria colher de qualquer forma, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente planta em um lugar e Deus resolve fazer a gente colher em outro, né? E pra minha infelicidade eu não tive um casamento feliz, não tive um casamento lindo, maravilhoso, onde eu fui amada, cuidada. Não tive, gente. Também não tive um casamento desrespeitoso, péssimo, também não posso dizer, né? Mas uma coisa que eu lembro muito forte, que eu sempre cobrava ele, era a atenção, de estar comigo, de passar um tempo comigo. Ele trabalhava demais e eu não recebia atenção devida, sabe? Eu me lembro que eu comecei pensando assim, quando a gente casar vai ser muito bom porque a gente vai poder viajar, que quando eu namorava, minha mãe não deixava sair com o namorado. Saía no shopping, tudo, e voltava antes das 10. Mas viajar, não. Nunca pude viajar sozinha com o namorado, né? Nem com família, nem nada. E, enfim, eu pensava, quando a gente casar, vai ser muito bom, a gente vai viajar, vamos gastar nosso dinheiro com viagem, a gente vai aproveitar, né? E não foi assim. Aí eu falei, tá, então não vai dar pra gente esse ano viajar, porque, né, viagem custa caro, então vamos pelo menos passear bastante, vamos pro shopping, vamos pro cinema. E não me levava pro shopping, pro cinema, pra nada. E chegou num nível em que eu estava implorando a pessoa para me levar para tomar um sorvete. Por favor, vamos tomar um açaí na praça, um sorvete. E nunca tinha tempo. Enfim, gente, para resumir, eu me tornei uma pessoa muito amargurada, muito triste, frustrada, porque realmente não recebia cuidados, não recebia amor, não recebia aquela reciprocidade que todo casal deseja, né? E isso, gente, foi se afundando cada vez mais e foram se passando os anos e eu fui ficando uma pessoa muito triste, muito frustrada. Eu orava, ia a monte, eu sempre fui muito de ouvir conselhos, sendo que eu ouvia muito as pessoas falarem assim, Dani, roupa suja se lava em casa. Problema de casal se resolve dentro de casa com vocês dois, vocês não contam a vida de vocês pra ninguém. E isso, gente, eu concordo, mas até em certa parte. Se você tá passando por uma crise no seu casamento, se reparou que você tá tentando resolver um problema constantemente e não consegue, eu, Dani, hoje aconselho pessoas a pedirem ajuda para casais mais experientes. Não é sair contando a sua vida para todo mundo na internet ou então para todas as suas amigas. Não, procura um casal ou então, se você é de alguma igreja, procura a equipe de família para poder te dar um apoio, pessoas experientes, preparadas para te aconselhar para você sair daquele problema. E eu não entendi assim. Eu não procurei ninguém, as pessoas perguntavam, tá tudo bem? Tá tudo bem. A minha mãe sempre me perguntou, sempre, Dani, como é que tá seu casamento? Tá tudo bem? Eu tô notando você diferente, você não tá mais a mesma pessoa, tá tudo bem? Não, mãe, tá tudo bem. E eu acreditava que deveria ser feito dessa forma, inocentemente errei. Não pedi ajuda e acabou, gente, que chegamos no auge da crise, onde
eu já estava completamente triste, completamente amargurada, e ele também já estava de saco cheio de ouvir minhas reclamações, porque naquela época eu também não tinha uma gota de sabedoria nessa área. Se eu não podia falar com ninguém, só era com ele, então era com ele que eu falava, despejava tudo nele e falava, reclamava. E aí aconteceu que o casamento ficou completamente desgastado. Quando chegou assim no 5º ano de casamento, não comentei, né? Nós éramos de uma igreja e ele na época foi convidado para ir para a sede para cuidar dos adolescentes. E assim, gente, por eu ser uma pessoa muito ética, eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu não tô afim de expor ninguém, tá bom? Mas para resumir, o que aconteceu? Ele se envolveu, isso foi público, todo mundo viu, então é uma coisa que eu posso falar sem problema nenhum. Ele se envolveu com uma das adolescentes. Isso pra mim foi assim, o fim. Eu não conseguia acreditar, pra falar a verdade. Como eu falo pra vocês, eu sempre fui uma pessoa muito pura, principalmente nessa época. Hoje eu tenho um pouco mais de malícia, já consigo ver as coisas, assim, os sinais, mas naquela época eu não via nada, não enxergava nada. Algumas pessoas com muita prudência, inclusive, vinham para conversar comigo: Dani, mas você não acha que isso aqui tá demais? Eu falava: não, isso é um ministério, tá tudo certo. Não, que isso, gente, pelo amor de Deus, tudo bem que a gente tá mal, mas não tá nesse nível. Menina, sei que quando eu fui me dar conta, ele sentou na sala comigo e falou assim: nosso casamento acabou. Tipo, meu mundo acabou quando ele falou isso. Como assim acabou? Não é pra acabar. Casamento não tem fim, casamento não acaba. Casamento quebrou, conserta. É o que eu sempre pensei. E, gente, continuo pensando. E aí ele falou que não queria mais estar casado comigo. Enfim, gente, chegou nesse nível. E quando chegou nesse nível, não voltou mais. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil pra eu acreditar. As pessoas falavam pra mim, a situação rolava, né? E eu não acreditava. Sabe aquilo quando você não quer acreditar? A coisa é tão dura, a realidade é tão difícil que você não quer acreditar? Foi o que aconteceu. Mas aí chegou num momento em que eu vi que realmente era verdade e eu fui me afundando, fui entrando em depressão. Ele até se desviou, não foi mais para a igreja. Mesmo assim eu perdoei. Eu falei: não, eu vou perdoar. O que é isso? Pelo amor de Deus, não vou deixar meu casamento acabar assim, não. E eu ofereci essa reconstrução, esse perdão. Aí o povo da igreja ficou sabendo, vieram conversar comigo e aí eu me abri. Aí eu contei tudo. E aí foi num dia em que ele me levou de carro para a casa da minha mãe, me deixou lá porque eu estava transtornada nesse dia em que ele falou que queria se separar. E eu cheguei na casa da minha mãe como? Caindo, morrendo, chorando. E minha mãe falou assim: ué, o que aconteceu? E para contar para minha mãe tudo o que estava acontecendo, que eu não contava nada, que eu falava que estava tudo bem. Nossa, minha mãe quase desabou também, coitada. E foi uma fase, gente, que fase. Meu Deus do céu. Hoje em dia eu fico pensando, só Deus mesmo para fazer eu sobreviver. Em momento algum eu reclamei de Deus, eu joguei a responsabilidade para Deus. Não, pelo contrário, eu me apeguei cada vez mais a Ele para que eu pudesse vencer. Porque foi muito difícil. Para mim, a minha vida tinha acabado ali. Eu não tinha mais expectativa, sonho, nada. Eu falei: acabou. A única coisa grande que eu queria na vida era esse casamento feliz. Fiz de tudo. E lê essa da semeadura, que eu tanto plantei a minha vida inteira e agora eu não tô colhendo. A única coisa que eu questionava era isso, mas não Deus em si, mas a lei da semeadura. E aí ele estava decidido que não queria mais voltar, mas em compensação ele também não saía de casa. Mas aí, mediante tudo isso que estava acontecendo, eu decidi reconstruir. Decidi reconquistar, decidi tentar, porque eu não me dei por vencida. Eu falei: não é possível, eu não casei para me separar, não. Isso para mim não era uma opção. Eu não aceitava de jeito nenhum. Eu resolvi perdoar e aí eu fiz, sabe, eu já fazia de tudo antes. Aí é que eu resolvi fazer de tudo mesmo. Eu passei a frequentar um monte com pessoas para orar e fazer vigília. E, gente, fazia de tudo, mas nada disso foi possível. Eu fiquei tentando durante 1 ano. E depois desse 1 ano, já muito exausta, cansada, eu já vinha de um casamento de 5 anos, de muitas frustrações, né? Depois de mais 1 ano de luta, total de 6 anos juntos, eu resolvi fazer um propósito com Deus. E eu falei: eu vou sair de casa. Eu sempre fui uma pessoa muito submissa.
né? Eu sempre fui muito submissa a todos os tipos de autoridade que eu reconhecia na minha vida, aos pastores, aos pais, ao esposo. E eu falei assim, Deus, eu preciso de um escape, eu não aguento mais, eu já estou definhando. Então eu não aguento mais viver com ele aqui assim. Já tentei durante um ano, orando, fazendo de tudo, tentando reconquistar. As pessoas querendo pagar encontro de casais, ele se negava e chegava em casa todos os dias 3 horas da manhã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair. Eu não aguento mais. Mas eu nem estava pensando em sair para divorciar, para arrumar outra pessoa. Não, eu estava pensando em sair de casa, porque eu acho que a convivência estava tão difícil, que quando eu saísse, ele iria cair em si, ia sentir a minha falta, e aí sim ia querer voltar, ia dar valor, porque enquanto eu estava ali dentro, mas estava vivendo o inferno, não estava dando certo. Então a minha última tentativa era sair de casa para dar um respiro, para ele poder pensar e sentir minha falta. Só que eu não tinha coragem de fazer isso, né? Porque, gente, sempre o meu maior medo era estar, sabe, indo contra a vontade de Deus, promovendo um divórcio e ser responsável por isso. Gente, isso foi uma decisão muito dura. Então eu fiz esse propósito com Deus. Eu falei, eu vou ficar aqui mais um mês dentro dessa casa, um mês quieta, eu vou dar o meu jeito e vou calar a minha boca, vou ficar quieta, não vou reclamar mais de nada. E no final desse mês eu vou chegar para ele, vou conversar com ele, vou falar que tô saindo, para dar um respiro, não para divorciar, enfim. E se ele concordar, eu tiver debaixo dessa submissão, olha como eu era. E aí eu vou sair de casa. Mesmo assim, para dar um respiro, não é definitivo. E eu fiz esse propósito, e eu fiquei quieta. Ele até estranhou, começou a conversar comigo normal, a paz reinou naquele lugar. E quando chegou no final desse mês, eu fui perguntar para ele, eu falei, olha, eu tô vendo uma kitnet, eu acho melhor, para dar um respiro pra gente, pra você pensar melhor, eu acho que eu vou sair, sendo que eu por dentro torcendo para que ele pedisse para eu ficar, né? Eu queria ser valorizada ao mínimo, a qualquer custo. E no final desse mês, eu falei para ele que seria bom, porque eu iria esfriar minha cabeça, ele também, e ele concordou. Nossa, quando ele concordou, em todo momento eu vivia coisas que eu não queria acreditar. Eu não queria acreditar. Eu falei, sério? Tá tudo bem com você? Ah, tá. Não tá tudo bem por você? Não, tá tudo bem. Saí de casa. Fui morar sozinha e eu esperei mais 4 meses. Fiquei esperando que ele me ligasse. Dentro desse período em que eu saí, eu só levei as minhas coisas pessoais e coisas de casa que eu comprei pra mim. Por exemplo, algumas coisas que eu tinha apego, tipo, hoje seria o quê? Minhas taças, travessas de cristal, essas coisas assim, mais minhas, não do casal. E eu deixei tudo, fora as minhas coisas pessoais e algumas coisas de cozinha que era muito xodó, e eu levei, e eu comprei tudo pra mim. Cama, guarda-roupa, televisão, coisa de solteiro, fui para uma kitnet, fui morar sozinha. E nesse período eu lembro que passou o Dia dos Namorados. E a minha mãe e eu com expectativa de que ele fosse sentir minha falta, me ligasse, nada. E aí foi morrendo, gente, foi morrendo. E acabou que chegou num nível em que eu já estava morando sozinha 9 meses e não aguentei mais. Aí eu entrei numa depressão num nível mais profundo, sabe? E foi simplesmente a fase mais terrível da minha vida. Eu me lembro que meus amigos me perguntavam, e hoje, como é que você tá? Você tá feliz? Porque eu vivia triste. E hoje você tá feliz? Chegou um momento em que eu tava cansada de falar que eu tava triste e eu dei um exemplo pra eles. Eu falei assim, gente, não tem o filme do Hulk? Quando o Hulk fala assim, eu só me controlo, mas eu tô sempre nervoso. Isso acontece comigo. Gente, eu me controlo, eu fico rindo aqui na frente de vocês, mas eu estou triste sempre, todos os dias. Era uma tristeza profunda. E aí eu não conseguia mais trabalhar. Na época eu era fotógrafa de casamento, né, da área de família, fotografava gestante, casais, casamento. E era muito doloroso. Eu passei assim uns 6, 8, não, quase 9 meses, né? Uns 7, 8 meses fotografando as gestantes, fotografando os casais, casamento. Gente, era muito doído pra mim.
Eu estava ali super feliz pelo casal, desejando que Deus abençoasse, fazendo o meu trabalho, mas chegou um momento em que eu não consegui mais. A minha vida sentimental estava destruída completamente, algo que eu tanto lutei, sabe? Eu dediquei a minha vida a uma coisa, a um objetivo. Será pedir muito, eu pensava. E a esse objetivo foi tudo por água abaixo, meus sonhos todos frustrados, todos um sonho. E eu tava muito triste, gente. Eu vivia chorando, eu emagreci uns 15 quilos mais ou menos, morando sozinha. Aí quando chegou assim uns 9 meses, eu fui morar com a minha mãe. E nesse período eu entrei para a igreja Assembleia de Deus Ministério Crescer, pelo qual eu sou grata eternamente. Lá eles trabalham, não sei se vocês conhecem, o discipulado 1 a 1, MDA, Modelo de Discipulado Apostólico 1 a 1. E lá eu conheci a Monique. Na verdade, já conhecia a Monique da igreja, assim, de oi, mas eu fui conhecer mais profundamente a Monique. E a Monique foi uma das minhas madrinhas de casamento com o Gabriel. A Monique, gente, assim, foi um anjo de Deus. Ela foi muito usada pra Deus me tirar do fundo do poço. É por isso que eu falo, gente, eu acho que é muito importante esse modelo, sabe, de discipulado 1 a 1, onde você tem uma pessoa em que você conversa, que você coloca as suas questões, a pessoa ora junto com você. É ali uma coisa de grande responsabilidade, né? Deve haver confidência, não deve contar nada para ninguém. E o legal é que você marca encontros periódicos, uma vez por semana ou a cada 15 dias. E quando eu fui para essa igreja, o Ministério Cresceu, eu tive o acompanhamento da Monique. E a Monique me ajudou muito. Ela orava por mim, ela me aconselhava, ela me arrancou com todo o suporte do Espírito Santo do fundo do poço, e eu consegui tomar a decisão do divórcio, que eu não conseguia. Eu me julgava a todo tempo que eu não podia me divorciar, que isso era pecado, que Deus ia me condenar. E chega aí a parte mais difícil de explicar. Até hoje eu não sei explicar exatamente, mas eu queria, porque eu queria que Deus chegasse pra mim assim com uma luz brilhante e falasse: divorcia, eu autorizo. Hoje é até engraçado, né? Mas na época eu queria uma aprovação de Deus. Só que tem coisas na vida que Deus não vai fazer por você, nem por mim, que é uma decisão particular nossa, né? Então, foi muito difícil eu tomar essa decisão. Então, aconteceu que eu tomei a decisão. Levei todo o peso nas costas sozinha. Apesar de que a Monique sempre conversou comigo, que eu estava biblicamente respaldada, porque havia sofrido um adultério, né? Então, mas mesmo assim, é muito duro, gente. Quem passou por essa situação, sabe o quanto é dolorido. E o quanto... Nossa, eu passei por tudo sozinha, sabe? Tipo assim, eu tive que enfrentar tudo. Eu precisei sair de casa, eu precisei tomar a atitude do divórcio. Então foi um peso muito grande pra cima de mim. Enquanto isso, ele tava bem, acomodado. Não, bem eu não sei se ele estava, né? Mas ele estava tranquilo com aquela situação. Aquilo não tava incomodando ele. E aí eu cheguei pra conversar e, enfim, romper, né, com essa situação que já tinha encerrado há muito tempo, né? Já tinha aí quase 2 anos que já tínhamos nos separado. Não, quase 3, pra falar a verdade. Quase 3 anos, E aí eu fui lá conversar com ele, eu falei: olha, eu não posso continuar nessa situação. Preciso definir. Inclusive, eu paguei tudo. A casa era própria, ele não me obrigou a nada, mas eu quis deixar. Eu falei: eu não quero levar nada dessa vida. Se é para eu reconstruir a minha vida, então eu vou levar a graça de Deus e a fé que eu tenho nele. Mas eu não quero nada. Quero nada. Quando eu fui pagar os papéis do divórcio, eu paguei tudo e entreguei tudo na mão de Deus. A casa eu deixei pra lá, as coisas eu deixei tudo. Eu falei assim: tudo que Deus vai me dar na minha vida vai ser com a graça dele. Se eu conquistei tudo até aqui, Deus é poderoso para me dar infinitamente mais. E aí fomos lá. Nessa época eu já estava levantando a cabeça, já estava assim, ainda estava em depressão, mas Deus já estava curando, já estava tratando, o poder dele estava agindo sobre a minha vida. Ainda assim foi bem duro. Fui lá e assinamos todos os papéis, ele não se negou, foi lá e assinou e finalizou dessa forma. Mas, gente, posso dizer uma coisa para vocês? Hoje a minha consciência tá assim em paz com Deus, porque eu fiz exatamente
tudo o que essas mãos e esse corpinho puderam fazer. Eu orei em todas as noites, eu fiz propósitos com Deus, sabe quando você se lança a um propósito e você entrega a sua vida? Foi isso. Eu contei do propósito de um mês, né? No fim do mês eu fui conversar com ele. Mas assim, houve muitos mais outros propósitos que eu fiz, infinitos, e assim, foi tudo na paz. Não houve briga, não houve discórdia no fim de tudo. E ele concordou com tudo e nessa forma encerrou esse casamento, que era para ser o casamento dos meus sonhos. E eu falei, acabou pra mim. E aí eu segui tratando, pedindo direção a Deus, e teve um dia num casamento de uma das minhas melhores amigas, eu cantando no casamento dela uma música muito especial para mim hoje. Eu cantei no meu casamento com o Gabriel, né, que é a Oração do Amor. É uma música linda, maravilhosa. E assim, eu já estava divorciada, já estava passando por um processo muito doloroso, onde eu não acreditava mais, não sonhava mais. Falei, pra mim acabou, não deu certo, não era pra ser. Vamos pensar em outras coisas, vou reconstruir a minha vida, mas casamento não é pra mim. E eu estava cantando no casamento dessa minha amiga, essa música Oração do Amor da cantora Ariane. Quem não conhece, depois pesquisa. E aí eu fui pra casa nesse dia do casamento, fui deitar. Quando eu dormi, tava morando com a minha mãe, né? Eu tive um sonho. Deus falou comigo muito forte nesse sonho. E é muito emocionante, porque assim, quando eu acordei desse sonho, eu acordei com fé, mas não sei se vocês vão me entender. Eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo, mas eu não tinha força para acreditar que aquilo ali iria se realizar. Foi um sonho muito simples. Eu sonhei que eu estava ajoelhada numa cama orando e Deus falou comigo, você levanta e vai contratar os fornecedores do seu casamento, porque eu vou te dar o casamento dos seus sonhos. E ele não falou assim, você vai casar de novo, você vai casar, eu vou te dar um casamento. Não, ele falou assim, eu vou te dar o casamento dos seus sonhos. E eu, diante daquela situação, divorciada, amargurada, deprimida, toda, sabe, no lixo, eu acordei daquele sonho, peguei o meu notebook, abri umas pastas e comecei a salvar como que eu queria um casamento dos sonhos. No sonho, eu lembro que eu questionava para Deus, eu falava, Deus, mas eu não tenho condições de ter um casamento dos meus sonhos, custa caro. E aí Deus falou assim, só vai e contrata, porque eu vou te dar o casamento dos seus sonhos. Aí eu ia para um hotel, de um dia de noiva, chegando lá, eu contratando uma pessoa que eu conhecia, eu não conheço essa pessoa, mas no sonho era uma amiga. Dani, tudo bom? Você veio fotografar uma noiva aqui? Eu falei, não, eu vim contratar o meu casamento. E aí ela falou, ué, sua louca, como assim? Você nem tem noivo? Eu falei, olha, se Deus prometeu o casamento dos meus sonhos, você acha que o principal, que é o noivo, ele não vai providenciar? E aí ela ficava meio assim, tá, né? E eu ia lá, fechava tudo meu dia de noiva e ia embora. E aí quando eu acordei desse sonho, eu peguei meu notebook e comecei a salvar coisas de casamento. Eu já trabalhava com casamento mesmo, né? Casamentos diurnos, no sítio, salvei, mas ficou. E não é que Deus realizou, gente? Eu tive o casamento dos meus sonhos. Eu conheci o Gabriel, já tem um vídeo aqui, a gente contando a nossa história em detalhes, que aí seria uma parte 2 desse vídeo, né? Mas a parte 2 já veio antes da parte 1. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês assistirem a nossa história, tá? Mas a princípio a gente se conheceu, foi num estúdio, sempre casamento. Nossa, casamento é realmente pra mim. Teve um tempo em que eu achei que não fosse, mas sim, é o meu ministério hoje. E você que tá me assistindo, que acha que pra você não tem mais chance, que é o seu sonho, mas você acha que não vai se realizar, espere em Deus, tenha confiança, Deus pode. Assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Só basta você se colocar debaixo da vontade de Deus, né? E aí foi assim que aconteceu, gente. Eu conheci o Gabriel cantando num casamento. E eu fui convidada para cantar nesse casamento e ele foi convidado para tocar. E a gente se conheceu no estúdio.
Gente, se eu contar pra vocês acreditam que nesse dia eu já estava melhor, já estava levantando a minha cabeça, mas eu ainda chorava frequentemente. Não por causa do casamento em si, do divórcio, mas eu chorava por conta da minha vida que tinha parado, da depressão e tudo mais, né? E também poxa, é chato falar isso, parece até que é inveja, né? Mas nem inveja em si. Mas eu via as pessoas felizes casando, os clientes, e eu ficava assim, poxa, por que só comigo a lei da semeadura não funciona? Mas enfim, mas vocês acreditam que nesse dia que eu fui no estúdio ensaiar para cantar no casamento, que foi o dia que eu conheci o Gabriel, eu saí de casa com uma coisa diferente dentro de mim. Eu até me arrumei. Eu não sabia que eu ia conhecer alguém, ninguém ficou de me apresentar ninguém, nada. Mas eu saí diferente nesse dia. Vou me arrumar, que eu quase não me arrumava, né, gente? Quem tem depressão sabe quanto é difícil a gente ter amor próprio. Aí eu me arrumei, tomei um banho, passei um batom, me arrumei. Ainda bem que eu fiz isso, né? E aí eu fui lá e conheci o Gabriel. Quando a gente estava ensaiando no estúdio, a gente estava ensaiando para cantar A Thousand Years, aquela música do Crepúsculo. É Crepúsculo, né? Enfim, do filme. Aí quando eu comecei a cantar, eu falei, poxa, esse tom tá baixo pra mim. Aí ele foi no teclado, vou subir 2 tons pra você. Tum! Aí eu, gostei de você! Porque geralmente quem canta, quem é músico sabe como é difícil. Você chega no ensaio e do nada você pede pro músico aumentar o tom e ele aumenta assim de boa. Geralmente as pessoas, não, você não me avisou, eu tinha que ensaiar no outro tom. E ele foi assim, ele toca bem. Inclusive amanhã, dia 31, vamos fazer uma live aqui. 31 de dezembro, amanhã, 8 horas da noite. Live em gratidão a Deus por tudo isso que ele tá me fazendo viver. E aí, gente, eu falei, gostei de você, hein? E aí, gente, desse dia pra cá, Deus foi transformando a minha vida sentimental. Conheci o Gabriel e foi só felicidade, vou chorar. Só bênção, veio de uma forma tão leve, tão pura, sabe? E o Gabriel é quase 6 anos mais novo que eu. A princípio me assustou, falei, ai Jesus do céu, vou ficar com uma pessoa mais nova. E eu nem tava aberta, procurando ninguém. Mas Deus colocou ele no meu caminho. Colocou. Eu falo, gente, eu acho que relacionamento é a gente que escolhe, mas Deus nos apresenta boas oportunidades. E Deus me apresentou o Gabriel, me apresentou a mim pra ele. E aí foi assim, a gente se conheceu, aí no dia eu me lembro que nessa época eu estava em jejum, num propósito. E eu não estava acessando redes sociais, inclusive Facebook, que naquela época eu não tinha Instagram, tinha só Facebook. E ele me adicionou no Facebook, que assim, a gente foi no estúdio num dia e 3 dias depois era o casamento. E chegou no dia do casamento, ainda não tinha aceitado ele no Facebook. Eu fiz uns vídeos da gente ensaiando, ele pediu pra mandar, eu não mandei. Aí no dia do casamento a gente sentou numa mesma mesa e começamos a conversar. E aí ele falou, poxa, você não me aceitou? Eu falei, eu tô de jejum de redes sociais. E aí a gente começou a conversar no WhatsApp e ele se tornou o meu melhor amigo, né? O meu melhor amigo. E até hoje é o meu melhor amigo. E foi algo muito leve, muito puro, eu não senti pesar, eu senti muita paz de Deus. Eu tenho um lance com paz, sabe, meninas? Se eu tenho paz com Deus para fazer algo, eu vou em frente. Agora, se eu tô perturbada, se eu tô em dúvida, se aquilo ali tá mexendo comigo, eu já vou buscando confirmações, né? Mas se eu tenho paz, eu vou em frente. E com ele eu tinha muita paz. Apresentei o Gabriel para minha mãe, para minha irmã, elas gostaram muito dele, foi muito simpático. E a nossa amizade começou a crescer. A gente conversava freneticamente, a gente não ficou nada no casamento, não. Mas quando foram alguns dias depois, quase um mês depois, a gente marcou um encontro no Habib's de Irajá e conversamos sobre um casamento que a gente estava pretendendo fazer junto, que eu estava para fotografar um casamento, precisava de um câmera 2, eu chamei quem? Ele. Ele já fotografava. E aí ele comprou um flash, comprou roupa social e a gente conversando ali sobre o casamento, né? Então começamos a namorar. E não foi ficar, a gente não ficou, a gente começou a namorar, a gente realmente se amou, se apaixonou.
e o relacionamento só foi crescendo, Deus foi abençoando, mas eu só consegui assumir publicamente depois de depois de 3 meses. E eu pensava que eu iria ser muito julgada, taxada. Como assim? Você tá namorando alguém, você é divorciada? E eu era do Ministério de Louvor, da igreja Ministério Crescer, que a Monique me discipulava. Meu pastor me apoiou, ele acompanhou toda a história, ele não foi contra, né? O pastor Tutésio. Grande beijo, pastor Tutésio, pastora Selma. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram pela gente, apoiaram a gente. E eu pude continuar no Ministério de Louvor porque eles viam o meu comprometimento com a obra de Deus, a minha retidão ali. E eu casei com o Gabriel, gente. Casei. E eu sou muito feliz com o Gabriel. E a gente tem problemas, tá? Não pense que não temos, não. Inclusive hoje, discuti aqui. Quase não gravei esse vídeo porque eu tava chateada. Mas, gente, é assim, entendeu? Não que eu tenha a vida 100% perfeita, mas eu vou te dizer, em vista do que eu sonhava antes, na minha adolescência, eu sonhava com um tipo de casamento. Hoje eu tenho um casamento assim, umas 3 vezes mais feliz do que o que eu pensava ou pedia. Então Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse Deus maravilhoso, poderoso. Eu estou me sentindo muito mais feliz, aliviada por ter conseguido gravar esse testemunho. E eu tenho certeza que ele vai atingir as vidas necessárias, né? Eu sei que esse vídeo vai ficar gigantesco, mas eu não tô me preocupando muito com o tempo, não. Porque quem precisar ouvir, vai ouvir, né? Ou talvez ouvir em partes, mas tá feito. Hoje eu precisei ser forte e corajosa para estar aqui, né? Mas eu sempre tive muito medo de contar o meu testemunho, porque assim, houve sim um divórcio e houve uma bênção muito grande de Deus, uma promessa dele sobre a minha vida de um casamento. Só que assim, gente, eu ficava sempre muito preocupada em, por exemplo, alguém assiste esse testemunho e toma a minha história pra si. Então se Deus fez na vida da Dani, eu vou divorciar também porque Deus vai me dar outro casamento. Não é assim que funciona, não. Não é dessa forma. Deus trabalha com cada pessoa de acordo com o que Ele tem para a vida dessa pessoa. Então, cada caso é um caso. Se eu puder dizer para você, faça uma coisa, essa coisa é: permaneça no caminho do Senhor e confie nele, porque Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a sua vida, Ele vai trazer uma solução para você. E lute o quanto você puder com todas as garras e dentes pelo seu casamento. Porque o casamento da gente é algo muito precioso. E eu faço isso hoje no meu casamento. Luto com unhas e dentes, com sabedoria. Se eu preciso, se eu estou numa situação em que eu não estou encontrando solução, eu estou orando e não consigo ver saída, eu procuro uma pessoa altamente capacitada para me aconselhar. E aí a gente vai vivendo, vai construindo nossa vida. E pensar que hoje o meu canal é meu propósito de vida por conta de tudo que eu vivi, gente, de tudo que eu passei. Aonde eu pensei que a minha vida tinha acabado, que não tinha mais jeito pra mim, que casamento não era mais pra mim, olha onde eu tô. Eu tô aqui falando pra não sei quantas mil pessoas, pelo menos 156 mil pessoas inscritas no meu canal têm a chance de ouvir a minha história. Ou outras que não são inscritas também podem assistir a minha história. A minha história pode chegar até você e de alguma forma, que eu creio que o poder de Deus é infinito, Ele pode falar contigo, pode trazer esperança para o seu casamento. A minha história pode dizer para você que vale a pena você confiar em Deus. Vale a pena você ter o Espírito Santo na sua mente dia e noite te direcionando quais decisões você deve tomar. Hoje, gente, eu tenho muita paz no meu coração, não me condeno, não me julgo. Ainda não é uma coisa tão natural para mim, tão fácil de falar que estou no 2º casamento, mas estou vencendo esse preconceito comigo mesma, né? Porque não foi uma escolha minha. Como eu falei no início do vídeo, um casamento é feito de 2 pessoas que se tornam uma. E precisa ser regado e cuidado, né? Para que esse casamento sobreviva, para que o amor não morra. Né? E eu sou muito feliz no meu casamento, eu amo meu esposo, nós temos uma vida muito feliz, muito saudável, respeitamos um ao outro e hoje eu tô aqui no Simplifique, né, cumprindo o meu propósito. Onde estava a minha dor, está o meu ministério. E hoje eu tô aqui falando para você que Deus pode.
que você não deixe o seu sonho ir por água abaixo, que você não desista, que você continue persistindo, que você continue tendo fé no Senhor, porque Deus é contigo, tá bom? Então eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Estou muito feliz por ter cumprido mais essa parte do meu ministério e que Deus te abençoe muito, que você seja ainda mais feliz, que você esteja cada dia mais nos caminhos dele e honrando ele a cada passo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.